Vamos orar ao Senhor antes de começar? Nós sempre oramos antes porque dependemos da revelação do Espírito Santo de Deus. Pai, em nome de Jesus, pedimos a Tua revelação, pedimos que o Senhor nos traga entendimento, nos traga, Senhor, verdadeiro entendimento sobre esse tema que vamos conversar hoje, que é tão importante no Teu reino, Senhor, que é um mandamento e algo que o Senhor espera que a gente obedeça e faça. E nós te pedimos, Senhor, nos ajude a entender, para não só fazer as coisas porque todos estão fazendo e porque a igreja disse para fazer, não, mas porque a Tua palavra diz que é para fazer, então nós entendemos que isso é muito importante, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos lá então? Lição 4, batismo nas águas. Se você quiser acompanhar no telão aí, queria pedir para o Marcão e para o Felipe, depois se a gente puder arrumar, Marcão, alguma coisa aconteceu que saiu fora de novo, tem que subir ali e dar uma ajeitada, tá? Não sei, vamos amarrar ali o data show. Batismo nas águas. Objetivo dessa lição: quando a pessoa recebe a Jesus como Senhor e Salvador, ele estabelece uma aliança com Ele. Com Ele quem? Com Cristo. Esta aliança é uma aliança de fé, depois da gente crer, de confissão do senhorio de Jesus e de uma atitude prática, que é a obediência, que é o batismo nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos ler Colossenses 2, abra sua Bíblia, em Colossenses 2. Talvez você até já foi batizado, ou você se pergunta muitas vezes, o batismo parece uma coisa tão simples, né? Chega lá no rio ou na piscina ou em algum lugar e levanta, sobe, aquela coisa toda. Por que tudo isso? Colossenses 2, 11 ao 15. Vou pedir que o Jamerson, pode ser, Jamerson, lê para nós? Chega aqui, por favor. Colossenses 2, do 11 até o 15. No qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Vamos começar de novo aqui. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Amém. Então o apóstolo Paulo fala aqui, à igreja de Colossos, aos colossenses, que nós fomos circuncidados na circuncisão de Cristo. E no 12 diz, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes também ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Interessante a comparação que o apóstolo Paulo faz a respeito da circuncisão. Se nós lembrarmos, no Antigo Testamento só poderia fazer parte do povo de Deus quem era circuncidado na sua carne. Agora no Novo Testamento, Paulo compara com a circuncisão o batismo. Então faz parte do povo de Deus aqueles que são batizados, que são mortos, sepultados e ressuscitados com Cristo ou em Cristo. Obviamente que pastor, se eu não fui batizado ainda, isso quer dizer que eu não faço parte do corpo de Cristo? Não, não é isso que está dizendo, porque não é o batismo que salva, nós já vamos falar mais sobre isso. Porém ali, nesse texto nós vimos e entendemos que está falando sobre morte e ressurreição em Jesus Cristo.
é uma, entre aspas, uma simbologia daquilo que já aconteceu na nossa vida, amém? Uma simbologia daquilo que já aconteceu na nossa vida. Vamos lá. Significado da palavra batismo. Baptizo, mergulhar, submergir ou imergir. Palavra grega, mergulhar, submergir ou imergir. Bapto significa meter em, molhar em água e retirar da água. Vamos para aquele quadro ali que vai dar para entender um pouco melhor. Observação: bapto é diferente de baptizo e não é usada para definir o batismo nas águas, embora tenha significado semelhante. Bapto significa mergulhar e imergir. Baptizo significa mergulhar e imergir, mas que produz mudanças permanentes. O que isso significa? Por exemplo, se eu pegar um pano e mergulhar ele na água e tirar ele da água, eu usaria no grego o termo bapto. Ele mergulhou e saiu da água, não houve mudança nenhuma, não houve transformação nenhuma. Porém, se eles pegassem um tecido cru, mergulhassem numa água com tinta, para ele ser tingido, pintado, então seria usado o termo baptizo. Ele é mergulhado e ele é tirado. Depois que ele sai das águas, ele nunca mais volta a ser o que ele era antes. Isso é muito legal e muito interessante a gente entender, porque o grego e o hebraico têm uma riqueza de simbologia nas suas palavras. Então, aqui tem um exemplo, né? Para fazer um picles ou um tomate, um pepino, ou vegetais mergulhados primeiramente em água fervente, poderia ser só bapto. Depois, no vinagrete, baptizo, que é o que mudará de fato o sabor dos vegetais para sempre. Então tem pessoas que pode ser que elas desceram as águas sem entendimento, sem serem convertidas de verdade no seu íntimo. Foram porque alguém induziu aí, porque achou que era um costume da igreja, todo mundo está indo, eu também vou. Então talvez ele não foi batizado, ele só ficou no bapto, não ficou no batismo, né? Por isso é preciso ter entendimento, porque você desce as águas e sobe as águas com uma verdadeira transformação no seu interior. Amém, irmãos? Qualquer coisa, só levanta a mão, qualquer dúvida ou comentário. Ponto 3. Condições para o batismo. Aqui que passa a gente falar algumas coisas interessantes. Quando eu posso e devo ser batizado? Atos 2, 37 e 38. Primeira pregação, pelo menos escrita na Bíblia, depois de Jesus subir aos céus. Os que ouviram a pregação, ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? 38, respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Bom, irmãos, ninguém deveria ser batizado sem arrependimento. Pastor, mas o batismo de arrependimento não era o batismo de João Batista? Sim, o batismo de João Batista era só para o arrependimento. Só para o arrependimento. Tanto é que ele chama aquela multidão lá, ele diz: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira de Deus, da ira vindoura, né? Porque eles achavam que se batizando, eles então estariam sendo salvos. Ele diz: não é o batismo que vai fazer você se arrepender, é o seu coração e as suas atitudes. Mas o batismo, então, ele precisa ser praticado após o arrependimento. Arrependimento de quê, irmãos? Arrependimento de quê? Arrependimento de quê? Pecado. Vou perguntar de novo: arrependimento de quê? Não. Arrependimento de quem eu sou. Isso é muito mais profundo do que o pecado. O pecado, ele só é um reflexo de quem eu
Sou. Eu me arrependo. Se eu falar arrependimento do pecado, eu posso pensar: eu preciso me arrepender porque eu fumava, porque eu bebia, porque eu fazia isso, porque eu tinha relacionamentos sexuais ilícitos, porque eu matei, porque eu roubei, porque eu menti, porque eu bati na esposa, porque eu apanhei da esposa, porque, né? Apanhar da esposa não é pecado, tá, irmãos? Pecado é quem bateu, não é quem apanhou. Bom, depende do que fez antes de apanhar, né? Irmão, pecado ato é uma coisa, pecado na essência é outra. Nós nascemos pecadores, nascemos em pecado. Então, quando eu conheço a Cristo, algumas pessoas costumam anotar a data e dizem assim: eu me converti no dia tal, tal e tal, do mês tal, do ano tal. É mesmo? O que você sentiu? Eu senti muita alegria, muita paz e um calafrio na espinha. Bom, provavelmente esse não foi o dia que você se arrependeu, que você se converteu. Isso foi um dia que você recebeu um toque de Deus, amém? Isso é de Deus, é bênção. Mas o verdadeiro arrependimento, ele vem com choro, ele vem com angústia. Como assim, pastor? Deus vai me tocar e em vez de eu sentir paz, eu vou sentir angústia? Sim. Quando você verdadeiramente reconhecer quem você é, uma vez na vida, isso precisa acontecer. Vocês estão me entendendo, irmão? Isso é sério. Porque às vezes Deus é paz, claro que é. Deus é alegria, claro que é. Deus é mansidão, claro que é. Tudo isso, mas, irmãos, eu não sei, eu não consigo entender que alguém se arrepende sem se angustiar e se constranger. Fala, Karine. Primeiro que a gente nunca pode dizer assim: eu me converti, porque a gente está sempre se convertendo, né? Eu também já falei isso muitas vezes, me converti. Não, a gente está se convertendo. Outra coisa que a gente não deveria falar: eu aceitei Jesus, porque a gente não aceita Jesus, a gente recebe Jesus. São as nossas linguagens evangeliqueis, né? Que está errado. Eu aceitei. Bom, mas quem sou eu para aceitar Jesus? A Bíblia diz que Ele me escolheu. A Bíblia nunca falou que eu devo aceitar Jesus. A Bíblia diz que eu devo reconhecê-lo como Senhor e Salvador da minha vida e recebê-lo em meu coração. Bom, mas tudo isso nós entendemos, né, irmãos? Se alguém falar assim: eu aceitei, óbvio que ninguém vai ser condenado por isso, não é isso. Mas eu penso, não sei se você concorda comigo, mas eu penso que as nossas palavras definem muito aquilo que a gente crê. E eu não creio que a gente aceita Cristo. A gente recebe. E eu não creio que a gente aceita. A gente reconhece. Se com tua boca confessares e em teu coração creres que Deus enviou Jesus, serás salvo. Então, como eu definiria isso? Eu definiria que o reino de Deus tem uma porta e tem um caminho. A Bíblia diz isso. O reino de Deus é semelhante. Tem uma porta estreita e um caminho apertado. O reino de Deus, tá? Uma porta que é estreita e um caminho que é apertado. Eu diria que a porta de entrada é o reconhecimento de quem eu sou. E o caminho é o reconhecimento daquilo que eu faço. Então eu vou ter angústias, isso é durante toda a vida, mas uma vez pelo menos precisa acontecer. Deveria acontecer frequentemente. E se não acontece, você tem que pedir para Deus: Deus, eu preciso me arrepender por aquilo que eu sou. Eu vou me arrependendo por aquilo que eu sou e vou me arrependendo por aquilo que eu faço. E aquilo que eu faço muitas vezes demonstra quem eu sou. Sei se eu respondi. É meio genérico, porque não dá para dizer assim: tá, então o dia que eu mais chorar vai ser... Não. A pregação foi feita e Pedro diz: o que nós faremos, pois? Pedro diz: arrependei-vos. E também, irmãos, nós temos que entender que existe algo assim. Existem pessoas que recebem Jesus como Salvador, mas não o recebem como Senhor. Vocês conseguem separar? Eu aceitei, eu recebi Jesus como Salvador. É impossível receber só Jesus Salvador. Ele precisa ser Senhor também da sua vida. Se você recebeu Jesus como Salvador e Ele não governar a sua vida, você está em risco. Você está em risco.
Talvez sejam aqueles que a gente considerava cristãos e acabaram se desviando ou não sendo, né? Porque só queriam a salvação, mas não o senhorio. É impossível a gente ter só a salvação e não o senhorio, tá? Vamos lá. Marcos 16:15. Acharam? Acharam? Marcos 16:15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então, um dos pré-requisitos para ser batizado é crer. E, obviamente, quem crê chega ao verdadeiro arrependimento. Quem crê de verdade chega ao verdadeiro arrependimento daquilo que é e daquilo que faz. Então é necessário crer. Bom, aí está uma resposta por que nós não batizamos crianças. Porque crianças não podem crer e entender a mensagem da cruz. A Bíblia diz que a mensagem da cruz é entendimento, é um culto racional, para nós oferecermos a Deus um sacrifício vivo. Isso uma criança não pode fazer. Amém, irmãos? Então nós batizamos só adultos. Mas a criança está doente, vai morrer, vamos batizar. Não vai mudar nada, porque o batismo não salva ninguém. O que salva é crer, é a fé em Cristo. Próximo ponto, letra C. Não sei. Alguns sim, a maioria pensa que não vai ser. O que nós vamos fazer com a criança? Está morrendo, traz logo, vamos batizar, né? Na verdade, nesse caso é Deus que vai julgar. Nós poderíamos aqui entrar nesse assunto, mas não convém e não tem como nós discernirmos isso biblicamente. Vamos supor que tem um visitante hoje aqui, a gente fala de Jesus, ele diz eu quero, vamos batizar na hora. Eu acho arriscado, acho muito arriscado. Por isso que a gente vê tanta pessoa dizer assim, eu sou desviado, sou até batizado. Você já conheceu alguém assim? Que claro que não impede que alguém que ande 1 ano com Cristo depois também se desvie, não impede. Mas eu acho muito arriscado. Por que? Para cumprir toda a justiça. Porque sobre ele estariam os nossos pecados, não por causa do arrependimento dele. Não, Jesus não precisava. Porém, Jesus ele cumpriu toda a justiça e fez tudo o que nós deveríamos fazer, porque ele é o caminho que nós devemos seguir. Então, de repente, Deus... Claro, a gente poderia entrar mais profundo nisso, mas ali diz para cumprir toda a justiça, né? Então ele foi batizado, ele se humilhou e ele passou também por aquele processo. Mas ele não precisava. Testemunho também. De João. Isso. Ele servia, mas não depois de Cristo, né? Talvez ou provavelmente todos que foram batizados depois foram batizados de novo em nome de Jesus. Assim como a gente. A gente foi, entre aspas, batizado, porque aquilo lá não foi um batismo, né? Porque não foi imergido e submergido, mas a gente entende que aquilo lá não foi um batismo e a gente batiza de adulto, então, sabendo que esse é o batismo, né? Nós já vamos citar ele, tá? O eunuco, já vamos citar. Gente, vamos lá. 1 Pedro 3:21, lá no finalzinho da sua Bíblia, depois de Tiago, depois de Hebreus, Tiago. 1 Pedro 2:21. 3:21. A qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Cristo. Pedro está dizendo que agora não é mais a remoção da carne, mas é através também do batismo, né? Por Cristo Jesus, uma boa consciência. O que é uma boa consciência? É uma consciência que vive com Cristo, que se entregou totalmente para Cristo, tá? Ponto 4. Vamos ler ali, eu quero 4 voluntários aqui para ler esses textos, por favor. Nós vamos ver 4 textos onde a palavra baptizo está escrito. Isso, Atos 8, 26 a 40, Cleider, Atos 9, 18, Charles, Atos 16, 15, Bibi,
Pode ser? Atos 16, 33. 36 até o 40. Um anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo... Então mandou parar o carro, ambos desceram à água e Felipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe. Não o vendo mais o eunuco, a este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Leu ali. Cleider. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Então nós temos aí o exemplo do eunuco, o exemplo do apóstolo Paulo. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que sou fiel ao Senhor, entrarei em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado a todos os seus. Obrigado. Deixa eu só conferir o 16:15 aqui. Então nós temos o batismo do eunuco, Atos 8, do apóstolo Paulo, Atos 9, Atos 16:15, Lídia, e Atos 16:33, do carcereiro e dos seus familiares que creram. Foram batismos assim meio que de imediato, né? Porém, irmãos, o que muda para nós? Pastor, mas lá eles batizavam tão rápido, o eunuco estava só lendo um texto, o Felipe explicou, ele foi batizado. Paulo ficou 3 dias cego, caiu a escama, foi batizado. A Lídia estava lá, era vendedora de púrpura, temente a Deus, escutava, foi batizada. E o carcereiro, simplesmente porque ele viu as portas se abrir, caiu de joelhos no chão, perguntou o que eu faço para ser salvo e foi batizado. Bom, nós precisamos entender que nesta época, não só isso, nessa época o batismo poderia significar a morte. Imagina, o apóstolo Paulo no capítulo 9 ele é batizado, mas no capítulo Atos 7, 7, Estevão está pregando, no finalzinho ele está... Não, deixa eu ver aqui onde é que está isso. Aqui no versículo, Atos 7:58. E lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. O Saulo, ele estava lá junto no apedrejamento de Estevão. Ele viu Estevão morrer, ele viu o que Estevão pregou. Então, naquela época, receber a Cristo como Senhor e Salvador e ser batizado poderia significar a morte. Não é que nem nos dias de hoje. Vou na igreja 2 dias, eu quero ser batizado, depois nunca mais aparece, não está nem aí. Por quê? Porque hoje, para nós pelo menos, né? Em outros países, sim. Para nós é diferente. Não tem perseguição, mas naquela época tinha. Então, quando alguém dizia assim, eu quero ser batizado, isso significava praticamente 100% que ele tinha entendido o evangelho, senão ele jamais iria querer se batizar. Ele tinha realmente entendido aquilo que estava sendo pregado. E a maioria deles eram judeus e foram sendo batizados, eles conheciam toda a história, né? E todo o chamado de Deus e o Antigo Testamento. Tá, irmãos? Então, a irmã Vanilda perguntou do eunuco, se ele já conhecia. Ele não era judeu, mas ele estava indo adorar a Deus, e estava lendo a Escritura, ele estava procurando, e o próprio Espírito Santo leva o Felipe lá para pregar para ele. Então, vamos dizer, se o Espírito Santo me moveu para cá, ele está lendo a Bíblia, ele quer entender, ele pede para ser batizado, pode ser batizado, né? Então, são contextos específicos. Eu creio que não. A Bíblia não tem nenhum exemplo de pessoas que se desviaram e se batizaram de novo. O Cleider, só por causa da gravação, o Cleider perguntou se uma pessoa é batizada, se desvia, fica 10 anos desviada, depois volta, se precisa batizar de novo. A Bíblia não tem nenhum exemplo disso. Porém, a gente chama isso na teologia poimenicamente, vamos dizer, pastoralmente, se a pessoa ela
insistir muito, ela achar muito necessário por ter negado a Cristo, por ter feito muitos pecados e sentir realmente na sua alma essa necessidade, talvez, conversando bem conversadinho, talvez sim, mas eu acho que 99% não precisa, não teria necessidade. O Charles está perguntando aqui, obrigado Felipe, se a pessoa foi batizada sem entendimento, e daí ela agora entende e ela realmente quer se batizar com entendimento. Daí eu acho que a gente teria que conversar também particularmente, tá? Teria que conversar particularmente para ver, porque senão daqui a pouco, irmãos, tem igrejas que nem aceitam batismo de outras igrejas. Isso está totalmente antibíblico, né? Foi batizado em nome de Jesus, está valendo o batismo, está valendo, tá? Porque a Bíblia fala que existe só um só Deus, uma só fé e um só batismo. Mas o que significa um só batismo? Bom, ele pode ser interpretado literalmente como aquele um único mergulho e levantar, ou como um único regenerar em Deus, tá? Então, eu creio que ninguém vai ser condenado por ter descido as águas 2 vezes. Eu penso que não particularmente, isso não está escrito nas Escrituras, mas é que um batismo, por que um só batismo? Porque é um só Deus, um batismo em Cristo Jesus. Pode ser que ela não conhecia Jesus de verdade. Pode ser que ela estava na igreja, se batizou, foi para o mundo porque não conhecia Cristo de verdade e voltou. Então ela precisa se batizar de novo. Só o Espírito Santo de Deus. Daí a irmã perguntou se a pessoa já foi batizada, se desviou, voltou e disse: não quero me batizar não, porque aquele batismo eu considero verdadeiro. Então a gente vai por aquilo que a Bíblia diz, que a gente não deve fazer o que a nossa consciência não nos acusa. Tua consciência seja o teu juiz entre ti e Deus. Não considerando o batismo de criança, porque batismo de criança não é batismo. Então nem a gente nem poderia dizer batismo de criança, aquele rito religioso de criança, porque ele não é batismo. Batismo significa mergulhar e submergir. Agora, se você fez isso numa criança, bom, deve ter afogado ela, né? E outra situação é que ela não entendeu por que ela estava mergulhando nas águas. Gente, nós precisamos caminhar, senão não vamos acabar. O que é? Fala. Irmão, biblicamente não. Eclesiasticamente sim. A gente aqui procura a partir dos 14, para ter um entendimento, não ir só no embalo dos pais, tá fazendo tudo certinho, tá entendendo realmente o evangelho. Mas pode ser que também não tenha entendido, então o risco sempre é o mesmo. A gente fala muito do batismo, mas, por exemplo, se você tomar a ceia e você realmente não estiver vivendo com Cristo, você está tomando para juízo. Então, na verdade, cada pessoa vai ser julgada pela sua própria consciência e pelo aquilo que ela crê ou não. Alguém tinha levantado a mão aqui? Depende. Tem criança de 9 anos que é madura para isso, tem criança de 15 que não é. Tem criança de 21 que não é. É ou não é, irmão? Né? Então, varia muito cada caso é um caso. Maturidade espiritual, vida com Deus, né? Se ela ora, se ela lê a Bíblia, se ela está envolvida com Deus, beleza. Vamos lá. Como batizar? Mateus 28, 18. Eu vou ler, se você não achar aí não tem problema, tá? Mateus 28, 18. Só sublinha aí, você lê em casa. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá? Então, assim, o que seria o ideal? Batizar discípulos. Ide, fazei discípulos, batizando-os. O que seria o ideal? Que essa pessoa realmente já fosse um discípulo de Jesus. Alguém que realmente quisesse andar com Jesus a todo custo. E dissesse: eu quero Jesus, eu preciso andar com Jesus. Esses deveriam ser batizados, que realmente entenderam. Se ela se batizar sem Cristo, eu não entendi a tua pergunta. Se uma pessoa se batizar sem arrependimento, ela não está se batizando daí. Ela está tomando banho de rio, de piscina, dando um mergulho. Ele perguntou se a pessoa está se batizando sem arrependimento. Isso é um mergulho de rio, dá para fazer na banheira em casa, né? Porque não muda nada espiritualmente, né? Não muda, não tem ação espiritual nenhuma. É simplesmente o molhar
Por isso que a pessoa um dia volta, ou ela entende, ela diz, meu Deus, eu preciso descer as águas, porque agora eu entendi. Tá, mas tu já não desceu? Já, mas sem entendimento. Daí a gente talvez vai ter que conversar para ver se vai fazer ou não. Jesus Cristo, ele representa o Pai e o Filho no Novo Testamento. Antigo Testamento, manifestação do Pai, claro que através do Filho e do Espírito. Novo Testamento, manifestação do Filho, através do Pai e do Espírito. E pós-Jesus, manifestação do Espírito Santo, através do Pai e do Filho. Não vejo problemas, apesar de, aqui, nessas palavras de Mateus, está escrito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porém, no Novo Testamento, em Atos, se você for ver todos os batismos, a maioria deles é só em nome de Jesus. Não é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E foram batizados em nome de Jesus. E foram batizados em nome de Jesus. Aquele texto que o Cleider citou, eles disseram, nós já fomos batizados em nome de João, batismo de João, mas agora vocês precisam ser batizados no batismo de Jesus. Então eles eram batizados em nome de Jesus, que representa toda a Trindade, porque Deus enviou seu Filho e o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Em nome de Jesus, para mim, irmãos, biblicamente está valendo. No sentido, mas rejeitou o Pai e Filho. Não é isso. No sentido de Jesus ser o representante e ele ter morrido, e nós somos batizados no batismo de Cristo. Interessante, quando Paulo fala sobre o batismo, nos textos que nós lemos até agora, nenhuma vez ele fala sobre o Pai e o Espírito. Ele fala sobre ser batizado e sepultado e ressuscitado com Cristo. Então, em nome de Jesus, no meu ponto de vista, não estaria errado, biblicamente falando, por causa da prática dos apóstolos e dos pais da fé. O batismo sem Cristo não serve para nada, né? Mas dificilmente você poderia batizar em nome do Espírito Santo ou em nome de Deus, Pai, né? Isso acho que já estaria fora da prática bíblica, mas em nome de Jesus Cristo, considerável. Atos 8, 36, nós já lemos antes, vamos só ler rapidinho para a gente entender. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos 8. Só que, irmãos, assim, resumindo, tá? Resumindo, todos os batismos que a gente fez aqui na igreja, a gente fez em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Porque Jesus disse, fazei em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por mais que os pais da fé e os apóstolos dá a entender que eles não faziam em nome do Pai, do Filho e do Espírito, eles só faziam em nome de Jesus, tá? Eles faziam só em nome de Jesus. A maioria deles, se você procurar aí em Atos, você vai ver isso. Atos 8:36. Então, 36. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui a água. Que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu, é lícito, se crês de todo o coração. Viu, gente? É um pré-requisito. Se crês de todo o coração. Respondeu ele, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Então, onde batizar? Onde tiver água suficiente para a pessoa ser imergida e submergida, para ela descer as águas 100% do seu corpo. Poderia ser numa banheira, poderia ser numa piscina inflável, poderia ser no rio, em qualquer piscina, num açude, qualquer lugar que tenha água suficiente para isso, tá? Não é obrigado ser num rio. Beleza, gente? Quando batizar? Batismo do eunuco, ouviu, entendeu, batizou-se imediatamente. Bom, daí nós voltamos naquela situação que eu disse antes, que a pessoa que realmente naquela época confessava Jesus como Senhor e Salvador, ele realmente tinha esse entendimento para poder ser batizado. Hoje nós vemos aí a moda evangélica, né? Se tornou moda ser evangélico, cantor gospel, tem muito cara do mundo falido na área da música, e daí ele vem pro meio gospel e diz, ex-vocalista da banda tal. Pronto, a crentaiada sai correndo ouvir e escutar, porque a gente adora esse negócio de ex-integrante de banda do mundo, né, irmão? Eu não estou falando bobagem, né, irmão? Senão esses caras não iam vender tanto.
né? O Thales Roberto é o ex-integrante não sei do que nunca apareceu, era um back vocal lá, tá certo, o cara canta muito, tem uma voz bonita, mas deu no que deu, subiu para a cabeça, se perdeu, fala bobagem e virou uma vergonha nacional, né? Não falando mal do irmão, se é que é, mas infelizmente nós criamos os nossos bezerros de ouro na nossa geração, e muitos dos bezerros de ouro estão em cima de altares, sendo aplaudidos, sendo louvados e adorados, fecha parênteses, amém, irmãos? Então temos que cuidar com isso. Batismo nas águas não é garantia de salvação. 1 Coríntios 10, 1 a 5. Irmãos, isso, 1 Coríntios 10, 1 a 5. Opa, estou em Romanos. Vi que estava estranho isso aí. 1 Coríntios 10, 1 ao 5. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que vossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Você já parou para pensar nisso? O apóstolo Paulo está dizendo aos coríntios que eles bebiam de uma pedra espiritual e a pedra era Cristo. Isso quer dizer que Cristo estava lá com o povo de Israel no deserto, seguindo eles, junto com eles, porque sem Cristo não há salvação. Todos eles, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Paulo está dizendo aqui que ele compara o dilúvio com o batismo em alguns lugares, ele compara a travessia do mar vermelho com o batismo. E ele compara e diz que Cristo estava lá. Então nós temos Cristo e temos o batismo no Antigo Testamento. É muito interessante ver por essa ótica, Deus preparando toda uma simbologia para o Novo Testamento acontecer, assim como nós vivemos até hoje. Só que Paulo diz assim: entretanto Deus não se agradou da maioria deles, razão pelo que ficaram no deserto. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer? Depois ele continua: ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais idólatras como alguns deles, quanto está escrito, e assim vai. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Não adianta você ser batizado, não adianta você dizer que crê em Cristo, mas se você cobiçar as coisas que são más, você vai perecer assim como eles pereceram lá no deserto. Então a salvação não vem pelo batismo, ela vem por um caráter transformado, por frutos de arrependimento. B. Vínculo como membresia da igreja e sim parte do corpo de Cristo. É o mesmo texto. Pastor, eu preciso ser membro da igreja para ser batizado? Bom, da nossa sim, isso não está na Bíblia. Mas nós temos uma organização e nós nos organizamos dessa forma. Você vai ser batizado quando você estiver sendo discipulado, cuidado, quando você estiver transformado e você se torna membro da igreja. Pastor, eu preciso ser membro da igreja inscrito para que eu seja batizado? Não, não é isso que nós estamos falando. Nós não dependemos de um papel. Nós dependemos de congregar no mesmo corpo, que é o corpo de Cristo, sendo transformados e regenerados pelo poder de Deus. Se você é transformado, regenerado, congrega com a gente, vive na vida da igreja, então você pode ser batizado. Aplicado a crianças que não possuem entendimento e consciência do ato, na palavra de Deus, não há registro de batismo de crianças. Bom, nenhuma vez está escrito na Bíblia que crianças foram batizadas, nenhuma vez. Então a gente entende que deve batizar aqueles que já têm uma boa consciência e creem. O batismo, que significa imersão, é uma atitude tomada por decisão pessoal consciente que reconhece e submete-se ao senhorio de Jesus em sua vida. Você já foi batizado nas águas? Fica aí uma pergunta. Você já foi? Como é que foi isso?
fale conosco depois da reunião. Você não precisa vir falar comigo, irmão, se você não foi batizado nas águas. Você pode falar com o seu líder de célula. Eu ainda não fui e eu gostaria de ser, eu ainda não fui. Queria conversar para ver o que tu acha, se eu estou pronto, se eu não estou pronto, se eu posso, se eu não posso, o que tu me diz? E a gente vai avaliar cada situação para que ninguém também desça as águas e simplesmente tome um banho sem o valor verdadeiro do batismo. Amém, irmãos? Glória a Deus por essa palavra, muito bênção, né? A gente deveria ter mais tempo para ficar falando sobre essas coisas, para vocês poderem perguntar. É muito bom, né?